Vamos abrir as Bíblias juntos lá em Lucas capítulo 14. Está conosco aqui a missionária Alessandra. Ela esteve ministrando para as mulheres ontem e nós temos a oportunidade de tê-la também com a gente ao longo desse dia. Isso é uma bênção para nós. Além de missionária e abençoada, ela é uma amiga pessoal nossa também da família. Nós descobrimos que estávamos grávidos, né, do Davi. A gente estava na casa dela, eles serviram, ela e o esposo dela, o pastor Márcio, nós servimos juntos em Portugal, né? O pastor Márcio que foi me tirar do aeroporto, primeira vez que eu fui para aquelas salinhas de imigração lá, fiquei lá, os caras me perguntando um monte de coisa, e eu acho que eu estava prestes a ser deportado, né? Mas graças a Deus o pastor Márcio chegou e confirmou a minha história. Não era comum um jovenzinho, né, pastor e tal, o pessoal estava meio suspeitando, né, mas aí o pastor Márcio confirmou a história e foi liberado. Então temos aí muita história junto, muitas risadas, muito choro, muitas experiências, e isso é uma benção tê-la conosco, Alessandra. Deus continue abençoando. O esposo dela ainda trabalha a gente ainda trabalha junto, ele é o meu vice-secretário na minha secretaria-geral de missões, é um parceiro. Essa última viagem na Bolívia ele foi comigo, então é um parceiro que de vez em quando está viajando comigo também, me ajudando aí diante dos desafios que Deus colocou sobre a minha responsabilidade. Obrigado, irmã. Você encontrou? Falei tudo isso para você achar Lucas, e não é nem tão difícil, né? Achou aí Lucas capítulo 14? Nós vamos ler a partir do versículo 25. Lucas 14, 25. Diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Fecha os olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu tens sempre algo a falar aos nossos corações, a ministrar na nossa alma. E nós, ó Deus, estamos aqui reunidos no nome de Jesus, nome acima de todos os nomes. E portanto, Senhor, estamos adorando a Ti, prestando cultos, louvores a Ti, porque sabemos que isso traz também a manifestação da Tua presença, pois Tu habitas no meio do louvor do Teu povo, Senhor. E queremos nesta hora que paramos para meditar na Tua palavra, que Tu nos ajude a entender tudo que Tu tens para falar, e que Tu nos livres, Senhor, de qualquer situação que queira roubar a palavra que é semeada nas nossas vidas nesta manhã. Assim oramos, contando sempre com o auxílio e graça do Teu Espírito sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Amém.
Meus irmãos, quando você lê esse texto, há uma repetição aqui constante da palavra não. E essa palavra não, ela vem em conjunto com a expressão não pode ser meu discípulo. Se uma pessoa não tem essa ou essa qualidade, ou não se comporta dessa ou dessa outra maneira, ela não pode ser meu discípulo. Olha que interessante. O versículo 25 introduz aqui para a gente o cenário e o público para o qual Jesus estava falando isso. O versículo 25 diz que havia grandes multidões que acompanhavam Jesus. Grande multidão, muita gente, muitas pessoas cercavam Jesus por onde ele passava, seguiam Jesus, ficavam sabendo que Jesus estava em determinado local ou território e iam ter com Jesus. Então sempre haviam grandes multidões em torno e em volta de Jesus. Mas Jesus, ele nunca se iludiu pelas multidões, até porque nós conhecemos um pouco mais à frente na história, e nós sabemos que esta mesma multidão é aquela que está gritando, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Esta mesma multidão é aquela que vai escolher depois Barrabás em detrimento de Jesus. Então Jesus nunca se iludiu por números, por multidões. Jesus sempre esteve interessado em discípulos, verdadeiros discípulos, pessoas que genuinamente o seguem, o servem e dedicam a sua vida e entregam a sua vida ao senhorio de Cristo. Então a preocupação, o foco de Jesus são discípulos. Então presta atenção, ele tem uma multidão aqui, e aí ele começa a discursar para essa multidão. E é como se ele estivesse peneirando esta multidão. E ele vai explicando, olha, vocês estão tudo aqui, está todo mundo aqui muito empolgado, é um culto muito cheio, mas eu preciso fazer alguns exames e passar para vocês alguns autoexames, vamos dizer assim. Porque se você não tem isso, você não pode ser meu discípulo. Se você não pensa desta forma aqui, você não pode ser meu discípulo. Se você não está disposto a determinada situação, você não pode ser o meu discípulo. E no meio dessa fala, ele conta duas parábolas. Uma parábola diz respeito à administração. As duas são sobre administração, construção. E ele vai explicando, olha, se você começa uma construção e você não faz conta do quanto você precisa ou precisará para terminar essa construção, você não faz as contas e você não tem as condições de terminar a construção, você então será motivo de chacota, né? E nós sabemos disso, quantos prédios nós passamos pela cidade que viraram prédios fantasmas, que são só a carcaça, que estão anos e anos e anos e anos ali, e a construção não termina, e todos nós, naturalmente, quando passamos, nós ficamos imaginando qual é a história. Esse cara deve ter falido, e a gente já vai emitindo até juízo, né? Esse cara deve ter falido, esse cara foi preso, alguma coisa aconteceu, porque ele deixou esse prédio aí, essa estrutura toda sem terminar. E é isso que Jesus está falando. Se você começa algo e não tem as condições para terminar esse algo, você será motivo de chacota. E depois ele diz o seguinte, qual que é o rei que ele tem 10.000 soldados, e de repente ele está guerreando contra outro rei, que vem contra ele com 20.000 soldados, ou seja, 2-1. Esse rei precisa fazer as contas, e ver se ele tem condições de vencer essa batalha. Às vezes até tem. Às vezes ele tem 10.000 armado contra 20.000 com canivete, né? Às vezes ele tem condições de vencer a batalha, mas aí ele diz o seguinte, caso ele analise e ele perceba que ele não tem condições de vencer, ele precisa enviar na frente embaixadores, pacificadores, que possam gerar um acordo de paz, para que ele não seja destruído e aniquilado. Jesus coloca essas duas parábolas dentro desse contexto, em outras palavras, para nos dizer o seguinte,
nós precisamos avaliar o preço do discipulado. Nós precisamos fazer alguns exames e ver se estamos de fato compromissados e dispostos a ser discípulos de Jesus. Nós precisamos analisar e ver se nós estamos comprometidos com o discipulado de Cristo, ou se porventura iremos começar na empolgação e em dado momento da nossa caminhada de discípulo, nós vamos abandonar, nós vamos desistir, nós vamos ser motivo de chacota, ou nós vamos ser motivo de derrota. Nós precisamos analisar e avaliar o discipulado, o que é ser um discípulo. Então eu quero destacar aqui nesse texto 4 exames que Jesus nos propõe, para qual nós devemos fazer em nós mesmos, exames do discípulo, exames para ver se nós estamos de fato com o coração de discípulo, se nós estamos de fato compromissados com o discipulado de Cristo, se nós estamos de fato caminhando como discípulos de Cristo. E esses exames são muito importantes, porque senão pode ser que a gente faça parte de uma multidão, pode ser que a gente apenas é uma figura no meio da multidão, mas ainda não entendemos o preço do discipulado, ainda não entendemos o comprometimento que um discípulo precisa ter com a causa de Cristo. Então, preste atenção, o primeiro exame nós encontramos logo no versículo 26, que é o exame do amor. Jesus diz assim: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O primeiro exame, queridos, tem a ver com uma questão de prioridade. Preste atenção que o versículo não está dizendo que você não deva amar pai, mãe, esposa, filho, irmão, irmã e a sua própria vida. Pelo contrário, nós precisamos nos amar ao próximo como a nós mesmos. Isso exige que nós nos amemos e que amemos ao nosso próximo. Nós precisamos amar o nosso cônjuge, amar os nossos filhos, amar os nossos pais, amar nossos irmãos. Nós precisamos amar as pessoas, isso é óbvio, isso nunca esteve em discussão aqui. A tônica aqui é o seguinte: você não pode amar essas pessoas mais do que a mim. Você não pode amar a sua própria vida mais do que a mim. A questão é de prioridade, é quem nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida. Quem de fato nós amamos mais, se é Cristo ou se são as pessoas mais próximas, ou quem sabe a nossa própria vida. Cristo, meus irmãos, Ele deve vir antes de todos e de tudo. Cristo tem que vir antes até do nosso cônjuge, dos nossos filhos e de todas as outras situações. Parece óbvio, mas é comum as pessoas, até em detrimento de pessoas que amam, desobedecer a Cristo, fazer coisas que desagradam a Cristo, esquecer de Cristo, deixar Cristo em segundo plano, deixar Cristo para depois, quando na verdade Cristo precisa ser a nossa prioridade. Então algumas pessoas podem até acabar transformando a sua própria família, os seus próprios filhos, seu próprio cônjuge em ídolos na sua vida, em pessoas são alvos, objetos do amor, muito mais do que o próprio Cristo é. E nós precisamos fazer esse exame então do amor. Como nós amamos a Cristo, em que grau amamos a Cristo, qual é a prioridade do amor, a quem desejamos agradar em primeiro lugar, a quem priorizamos acima de tudo, de todas as coisas. Nós precisamos fazer isso em relação a Cristo. Mas é interessante que ele, além de citar essas pessoas próximas, ele diz assim que alguns amam até a sua própria vida mais do que a mim. Percebe que a nossa própria vida pessoal, ela também pode assumir uma posição acima da de Jesus. Às vezes, amamos mais os nossos compromissos, amamos mais os nossos projetos, amamos mais
os nossos desejos do que a Cristo. Muitos querem entenderam errado a proposta do discipulado. Ele quer convidar Jesus para participar da sua vida, e não entendeu que o discipulado é abrir mão da sua vida e começar a participar da vida de Cristo. Então é comum as pessoas, a gente até usa essa expressão, nós vamos convidar Jesus para entrar na nossa vida, mas aí as pessoas às vezes têm um conceito errado, e ela pensa que o discipulado é você continuar tendo a sua vida, continuar tendo os seus planos, os teus projetos, os teus propósitos, e aí você convida Jesus para participar da sua vida. Não, essa é uma inversão do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele é o mestre, nós é que seguimos a ele. Nós é que agora nos inserimos na sua vida, nós participamos da sua morte, da sua ressurreição, porque aqui ele morreu a nossa morte para que agora nós vivamos a sua vida. Então não é ele que participa da nossa vida, mas somos nós que inserimos a nossa vida na vida de Cristo. Isso quer dizer que a agenda não é mais minha, mas a agenda é dele. Não é mais os meus planos, mas são os planos dele para a minha vida. Não é mais os meus pertences, mas tudo é dele e tudo é para ele. Então olha o exame que Jesus está fazendo aqui, o exame do amor. Você não pode amar outras pessoas e também não pode nem amar a sua própria vida mais do que a mim. Você tem que estar disposto a entender que agora, como discípulo, você segue os meus passos. Meus irmãos, quando os discípulos aceitaram a proposta de Jesus, de caminhar com ele, não era mais os discípulos que decidiam para onde iam, para onde não iam, eles não decidiam onde eles iam dormir, eles não decidiam o que eles iam comer, eles não decidiam qual cidade iriam habitar, eles não decidiam quanto tempo ia durar alguma excursão, eles simplesmente seguiam os passos de Jesus, seguiam os passos do Mestre. Essa é a proposta para nós. Nós não podemos amar as nossas próprias vidas mais do que Jesus. Nós não podemos amar os nossos próprios planos mais do que Jesus. Nós não podemos amar os nossos próprios hobbies, prazeres, lazeres, vontades, querer mais do que Jesus. Não estou dizendo que essas coisas talvez deixarão de existir na nossa vida, não é isso. O que eu estou dizendo é que nós pegamos tudo isso e nós rendemos aos pés de Jesus. E agora nós somos conduzidos pelos planos, pelos propósitos, pela vontade, pelo querer de Jesus para com a nossa vida. Então ele está dizendo, se você ama seu pai, mãe e até a sua própria vida, você não pode, não dá para ser meu discípulo assim. Não tem como ser meu discípulo. O segundo exame, queridos, é o exame do sofrimento. Olha o que ele diz no versículo 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Nós sabemos que a cruz, ela ganhou um novo significado para nós. Hoje, nós até usamos às vezes a cruz e etc. como símbolo, porque a cruz agora para nós simboliza triunfo, simboliza vitória. A cruz de Cristo para nós é quando Cristo venceu a morte, venceu o pecado, e Ele triunfou sobre a morte, sobre o pecado. Mas no entanto, nesse contexto aqui, Jesus não havia morrido ainda na cruz. E quando Ele está usando a expressão da cruz, Ele está falando desse sofrimento, dessa entrega, dessa vergonha, dessa abnegação. E ele diz o seguinte, que o discípulo, ele precisa entender isso. Houve uma falha talvez no anúncio do evangelho em alguns segmentos, e principalmente numa nação como a nossa, tão pacífica, em que as pessoas começaram a ensinar que aceitar Jesus significaria ausência total e completa de sofrimento. Isso é verdade no sentido da alma, isso é verdade no sentido interior, porque ainda que o mundo desabe à nossa volta, nós temos uma alegria plena, porque a nossa alegria está em Cristo e não nas circunstâncias. Mas no que tange a vida terrena, isso não é verdade. A vida terrena é uma vida de aflição, de perseguição, de luta, de dificuldade. Aliás, o próprio Jesus vai dizer isso, por exemplo, João 15, 20, ele vai dizer, olha, se eles estão a perseguir a mim que sou o mestre de vocês,
não espere que eles vão fazer uma coisa diferente com vocês. Lá em 1 Pedro 4, 12 ao 16, ele vai dizer que nós somos provados pelo fogo. Em 2 Coríntios 4, 8 e 9, o apóstolo Paulo, nós falamos desse texto semana passada, ele diz: em tudo nós somos atribulados, somos pressionados, somos afligidos, mas isso não nos vence, isso não nos abala, porque estamos em Cristo Jesus. Então preste atenção, meus irmãos, existe sim possibilidade de, por causa de você ser cristão, as pessoas não gostarem de você. De por causa de você ser cristão, as pessoas quererem te perturbar, te perseguir. Existe possibilidade de, por causa da tua honestidade, as pessoas te olharem torto, as pessoas de alguma forma não entenderem a sua fé e quererem rejeitar isso, e não tem a ver com elas. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas tem a ver com a resistência espiritual que às vezes está sendo travada atrás delas. Então preste atenção que o texto está falando que nós temos que nos negar a nós mesmos, nós temos que negar a si mesmo. E as parábolas de Jesus aqui, elas vão reforçar essa necessidade de renúncia, de sacrifício. Olha que Filipenses 3, 7 e 9, o apóstolo Paulo vai dizer que ele considera por perda todas as coisas por amor de Cristo. Lá em 2 Coríntios 5, 17, diz que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, tudo novo. Então há um exame do sofrimento, queridos. Não quer dizer que nós simplesmente vamos desejar o sofrimento, ou abraçar o sofrimento como algo meramente positivo, mas quer dizer que ainda que nós soframos, nós permanecemos fiel ao Senhor, nós tomamos a nossa cruz, nós carregamos as marcas do Evangelho, nós carregamos as perseguições que o Evangelho produz, carregamos os sofrimentos que às vezes estão atrelados às questões do Evangelho. Também não estou dizendo que não há vitória, que não há bênção, pelo contrário, se você fizer a média, as vitórias serão muito mais e ultrapassarão os sofrimentos. Mas nós também passamos por luta, crente também fica desempregado, crente também contrai enfermidade, crente também tem problemas de família, crente também tem dificuldades emocionais, psicológicas, crente também tem dificuldades físicas, faz parte da vida o sofrimento, mas no entanto nós negamos a nós mesmos, nós carregamos a nossa cruz e nós seguimos a Jesus, crendo que Ele é o alvo, Ele é o caminho, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Há um outro exame que Jesus propõe aqui para nós, que é o exame da renúncia. No verso 33, ele diz assim: assim, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, a relação do discípulo com os bens materiais precisa ser uma relação de renúncia, O verdadeiro discípulo não é possuído pelos bens, ele possui os bens. São coisas diferentes. Ele não é possuído pelo que ele tem, mas ele possui as coisas. Ele não é dominado, ele não é liderado pelas coisas, mas ele usa essas coisas para a glória de Deus. Não há nenhum problema em possuir algo, não há nenhum problema em prosperar, em enriquecer, em avançar. Pelo contrário, isso tudo serve para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas há um problema quando essas coisas nos possuem. O discípulo de verdade, ele vai entender que tudo que ele tem pertence ao Senhor e que ele é apenas um mordomo daquelas coisas. Que tudo é do Senhor e que Ele é apenas um administrador dessas coisas. Nós precisamos colocar diante do Senhor tudo que temos, tudo que nós possuímos. A expressão aqui usada por Jesus é renunciar a tudo que possui. Ela é forte mesmo, ela é profunda. Não está dizendo que nós vamos deixar de possuir, mas está falando de uma renúncia, de um abrir mão. E o jovem rico, queridos, que vem conversar com Jesus, ele é um exemplo claro desse problema. Ele veio conversar com Jesus e ele perguntou: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna?
E aí ele falou de tudo que ele já fazia. Olha, eu conheço a palavra, eu já pratico os mandamentos, eu já faço isso, eu já faço aquilo, aquilo outro. E aí Jesus vai direto no ponto neofrágico daquele jovem. E ele fala o seguinte: vende tudo que você possui e vem me seguir. E aí diz a Bíblia que aquele homem se entristece, aquele jovem se entristece, porque ele possuía muitos bens. De alguma forma, tudo que aquele jovem possuía, na verdade, possuía aquele jovem. Na verdade, o Senhor da vida daquele jovem eram os seus bens, eram as suas riquezas, eram as suas conquistas. Meus irmãos, é tão difícil conquistar as coisas na vida. Nós nos apegamos tanto, nós amamos tanto aquilo que nós construímos. Quer ver um exemplo prático disso? É uma pessoa que construiu uma casa a vida toda, depois ela coloca a casa à venda. Chega lá o funcionário lá da imobiliária e vem avaliar a casa, e ele fala assim: olha, essa casa vale 500 mil, mas para aquele cara que construiu, aí ele põe o preço 2.567, né? E aí ele não consegue vender, por quê? Porque na avaliação de mercado o preço é mas para aquela pessoa que, se você for lá, talvez ela vai contar a história: pastor, fui eu mesmo que reboquei esse muro aqui. Nossa, eu lembro quando foi fazer esse galpão aqui no fundo aqui. Nossa, a gente deu 137 carrinhos de mão de areia que a gente trouxe lá da frente. Não é assim? Tem muito mais valor. E aí as coisas são tão difíceis às vezes de ser conquistadas. Nós sonhamos tanto com aquele carro, e o cheirinho dele de novo, e nós sabemos ali até cada arranhãozinho, cada vez que a gente lava aquele carro, e demoramos a conquistar talvez roupas, posse, bens, televisor, outras coisas mais, e se nós não tomarmos cuidado, essas coisas começam a nos dominar. A minha avó, queridos, ela veio de baixo. Meu avô ele até era empresário, só que ele gastava o dinheiro com um monte de coisa de presepada e não dava, viviam de aluguel. Então minha avó economizou muito, aquela sabedoria feminina lá, com o dinheirinho que sobra daqui, daquilo lá, e ela foi economizando, até que ela conseguiu construir a sua casa. E ela tinha uma casa lá em Petrópolis, boa, né, para ela, e agora já viúva, ela morava sozinho. E aí a minha avó, aquela casa bonita, abençoada, só que sabe como é que era para nós netos? A gente não gostava de ir na casa da minha avó. Ela tinha uma casa enorme, bonita, mas a minha tia morava na casa debaixo dela. Nós íamos para a minha avó e a gente ia tudo para a tia. E a minha avó ficava: mas vocês estão na minha casa. Queria a gente na casa dela. Mas sabe qual que era o problema? A gente, para entrar do corredor para a sala, a gente tinha que tirar o sapato. Ela tinha 2 paninhos, a gente tinha que ir com um paninho assim, ó, pela casa inteira, entendeu? Ela tinha um sofá de aquela imitação de couro, aquela napa, sabe? E aí quando você sentava no sofá, ele fazia barulho. E era um corredorzão assim, a sala era no fundo, a cozinha no outro fundo. Você sentava no sofá, aí ela está lá na cozinha ouvindo, né? Aí criança, imagina criança, gente sentadinho, né? Aí de repente um mexe com o outro. Ó, meu sofá! Lá da sala. Demorou a conquistar, uma casa linda, maravilhosa, mas vazia. Vazia. Uma casa que a gente não poderia desfrutar. Por quê? Porque às vezes as coisas começam a tomar conta do coração. E a gente esquece, a gente sonhou em ter uma casa para receber a família. Mas aí a gente valoriza mais a casa do que a família. Tá entendendo? Depois minha avó foi mudando, porque a gente também não foi fácil, né? A gente foi quebrantando ali o coração dela. Mas eu estou citando um exemplo, queridos, como que as posses não podem dominar a gente. Aquilo que você tem não pode ser o seu Senhor, mas precisa estar a serviço do Deus que você serve. Então, há um teste aqui, há um exame da renúncia. Não estou dizendo com isso que a tua casa tem que ser uma bagunça não, tá, gente? Tem que fazer as coisas de qualquer jeito, não. Mas você precisa renunciar tudo pelo Senhor. Você talvez vai continuar tendo, vai continuar sob o teu comando, vai continuar sob o teu controle, mas precisa estar a serviço de Deus. Que adianta você ter um carro lindo, cheiroso, zero,
mas você não é capaz de dar uma carona para ninguém, você não é capaz de carregar ninguém nesse carro, de fazer nada com esse carro, porque ele domina você e ele não está a serviço de Deus, a serviço do reino de Deus. O quarto exame que é citado aqui é o exame da utilidade, que está lá no verso 34, 35, quando ele cita uma outra metáfora aqui para falar sobre o discipulado. Ele diz assim: olha, o sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Como restaurar o sabor desse sal? O discipulado, queridos, ele exige de nós utilidade, serviço. Há uma expressão que é muito conhecida e que você pode decorá-la, que diz assim, ó: quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Meus irmãos, o verdadeiro discípulo, ele não vive para si mesmo, mas ele vive para Deus e para o próximo. Se alguém não ama servir, ele não é um verdadeiro discípulo. Se alguém não tem prazer em servir as pessoas, ele ainda não entendeu a proposta de Jesus como ser discípulos. Percebe que Jesus chama 12 homens e o trabalho que Jesus faz com esses 12 homens não é para transformar esses 12 homens em pessoas mega destacada entre a comunidade. Jesus não chama 12 discípulos para colocar 12 cadeiras de honra e sentar cada um numa cadeira, mas Jesus chama os 12 discípulos e todo o tempo Ele está ensinando os discípulos a servir. A multidão está com fome, dê vocês a eles de comer. Põe todo mundo assentado aí e vai servir para eles. Eu vou multiplicar, mas vocês vão servir. Olha, vocês vão de 2 em 2, vocês vão entrar nas casas, vocês vão orar pelos enfermos, vocês vão impor as mãos sobre os endemoniados, eles vão ser libertos. E aí Jesus, quando eles estão querendo ainda e se perguntando: Jesus, quem vai sentar à sua direita, à sua esquerda? Quem que é o maior de nós? Jesus pega uma toalha, põe no ombro, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E os discípulos: não, Jesus, o que é isso, Jesus? Mas como assim o Senhor lavando os nossos pés? E ele diz o seguinte: olha, vocês não entenderam ainda que no meu reino é diferente. O maior serve o menor, o maior lava os pés do menor. E se eu, que sou o mestre, eu estou lavando os pés de vocês, vocês precisam ir fazer a mesma coisa com as pessoas. Então, o discipulado, queridos, o verdadeiro discípulo, ele precisa fazer um exame de utilidade. Isso é muito sério agora aqui para nós como igreja. Você precisa se avaliar, porque se você não tem servido a ninguém, se você não tem participado do serviço cristão, e a própria igreja nos proporciona oportunidades para servir, seja nos grupos, nas equipes de servos, seja nos GECELs, seja de N maneiras, nós precisamos servir. Se nós não servimos, se nós não gostamos de servir, se nós não nos envolvemos com o serviço, nós ainda não entendemos o discipulado. Nós não entendemos ainda o que é ser discípulo. É o que ele está dizendo: se você é um sal, mas você não tem sabor, se você é um sal, mas você não salga mais, você só virou uma areiazinha branca, você virou uma pedrinha branca, você perdeu a sua utilidade, e você não serve para nada, não serve para jogar na carne, não serve para salgar nada, não serve para temperar, não serve para preservar as coisas, você não serve nem mesmo para temperar a terra, para pasto, para gado, para nada. Você agora é jogado fora. É jogado fora. Na versão que eu li, estava até pesado, que diz que não servia nem para colocar em estrume, né? Em coisas assim, esterco. Serve nem para esterco. Você agora é lançado fora, nem para estrume, olha só. Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Que é até curioso, depois eu vou pesquisar por que eles usavam no monte de estrume isso aqui, né? Mas você é jogado fora. Você é jogado fora. Que pesado, gente, que coisa pesada. Ele está dizendo: ó, se você não entendeu o serviço, se a tua vida não tem utilidade, se você não é um discípulo que está servindo a outros, que está deixando os teus dons, teus talentos, tuas habilidades, servir a comunidade de discípulos, o corpo cristão, outras pessoas, você perdeu a sua utilidade. Nós falamos de
4 exames. Quantos exames? 4 exames. Que esse texto nos apresenta sobre o verdadeiro discípulo. Ele está falando com uma multidão. E Ele está falando conosco nesta manhã. O primeiro exame é o exame do amor. Será que nós amamos a Deus acima de tudo e acima de todas as coisas? Amamos a Cristo mais do que todas as pessoas na nossa vida e mais até mesmo do que a nossa própria vida? O segundo é o exame do sofrimento. Nós estamos dispostos a carregar a nossa cruz. Nós estamos dispostos ao preço que o ser discípulo pode trazer na nossa vida. Às vezes a gente fala assim que não tem sofrimento em ser servo e discípulo de Cristo. Não tem até você decidir ser discípulo. Porque aí você está na empresa lá, você não sofre nada. Até você decidir ser honesto. Até você decidir não mentir mais. Até você decidir fazer as coisas certas. Você está na escola, você não sofre nada. Na faculdade não sofre nada. Até decidir fazer a coisa certa. Até decidir fazer o caminhar direitinho. E aí às vezes as pressões vêm, as dificuldades vêm. Você está na família lá e não há nenhum problema. Por quê? Porque você também faz vista grossa. Você senta na roda dos escarnecedores. Você faz o que os outros fazem. Então quando você decide ser discípulo, aí você começa a ser chamado de chato. Você começa a ser o inconveniente. O pessoal já não quer tanto você ali presente. O pessoal já começa a te excluir. Já começa a falar mal de você pelas costas. Então há um preço pelo discipulado. Então o exame do sofrimento, eu tô de fato levando a minha cruz. E o terceiro é o exame da renúncia. As coisas me dominam ou elas são colocadas nas minhas mãos para serviço do reino de Deus. O meu dinheiro, o meu recurso, a minha energia, o meu tempo, o meu dom, o meu talento, minha casa, minha habilidade, meu carro, minhas vestes, tudo que eu tenho serve ao Senhor ou não? E o exame da utilidade. Você está servindo o reino de Deus? Você está sendo útil para o reino de Deus? Ou você é um sal que está guardado só, né? Um sal que talvez ainda tem sabor, mas está guardado dentro do saleiro. O sal dentro do saleiro não faz nada, queridos. O sal ele começa a operar quando ele está em contato com outras coisas. Quando ele sai do saleiro. Então a gente precisa ser esse sal que salga, esse sal que impacta, esse sal que serve, esse sal que abençoa pessoas. Amém? Você entende o que Deus fala conosco nesta manhã? Fica de pé comigo, vamos orar. Eu já vou convidar os pastores a estar conosco aqui. Nós logo vamos ministrar a ceia também. Mas eu convido você que está conosco nesta manhã a fechar os seus olhos nesta hora. Feche seus olhos e fale com o Senhor nesse momento. Quando a gente fala de ceia, a ceia nos propõe um autoexame. Ela diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então participa. Quero sempre lembrar você que esse exame não é para você não participar. Ele diz: examine-se o homem a si mesmo e então participa. Esse exame é para que a gente corrija algumas questões que precisam ser corrigidas e participemos da ceia do Senhor. E dentro da palavra que Deus fala conosco nesta manhã, um exame de discípulo que nós podemos fazer. Na verdade, 4 exames. Exame do amor, do sofrimento, da renúncia e da utilidade. Faça esse exame na sua vida nesta manhã. Restabeleça a sua aliança com Deus, seu propósito. Restabeleça o seu compromisso com o Senhor, para que na medida que a gente for cear, possa haver uma manhã de renovo, de refrigério, de bênção, de graça de Deus sobre as nossas vidas. Nos feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Tua é a glória, Tua é a honra, Teu é o louvor, Tua é a adoração, meu Deus. Senhor, nós não queremos apenas ser integrantes da multidão que Te segue por admiração, ó Deus, que Te segue pelo movimento, mas nós queremos estar entre os discípulos, ó Deus, aqueles que entenderam a proposta do discipulado, e aqueles, Senhor, que
de fato, Senhor, passam nesse teste do amor, passam no teste do sofrimento, da renúncia e da utilidade diante da Tua presença, e assim te servem, ó Deus, com alegria, com gozo, com graça, ó Deus, Senhor, diante de Ti. Olha para cada um dos Teus servos e servas que estão aqui hoje, olha para cada um Senhor que se apresenta diante de Ti, e nós estamos prestes a participar de um momento de ceia, Senhor, e que essa seja uma manhã de restauração, de renovo, uma manhã de comprometimento ao discipulado, Senhor, uma manhã de entrega, uma manhã de submissão daquilo que temos, daquilo que possuímos e que colocamos, ó Deus, diante da Tua presença e diante do Teu altar. Fala conosco, Senhor, ó Deus, opera nas nossas vidas, ministra sobre as nossas almas. Esse é o nosso clamor, Senhor, esse é o nosso pedido, esse é nosso desejo nesta manhã, no nome de Jesus. Aleluia.